Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um devocional, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Quero começar agradecendo a cada um que acompanhou aí o livro de Provérbios, que livro maravilhoso, né? Espero que tenha trago bênçãos para a vida de vocês, que é um livro essencial para as nossas vidas. Se você ainda não viu, todas as lives de Provérbios estão aqui, né, no nosso Instagram do Coral Shalom. Veja, vai ser bênção para a sua vida. Leia esse livro pelo menos uma vez na sua vida. Esse livro, ele é transformador, livro de Provérbios. Hoje nós vamos começar aqui com as nossas devocionais, né? Terminamos o nosso livro de Provérbios. Eu quero começar orando, para que o Espírito Santo ele venha falar conosco de maneira clara, pontual e objetiva, como ele é, como ele fala, né? E é com muito temor da presença do Senhor que eu abro essa devocional hoje, porque é algo que o Senhor vem ministrando ao meu coração, né? Hoje eu não quis fugir do meu devocional pessoal para o meu devocional com vocês. É a mesma palavra que o Senhor falou comigo, me trouxe hoje ao coração para que eu viesse falar com vocês hoje. E eu espero, do fundo do meu coração, que o Espírito Santo possa tocar você, aonde você estiver com essa palavra. Vamos orar para a gente iniciar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esse momento de devocional, por esse momento onde estamos aqui, Pai, totalmente disponíveis para a tua vontade. Senhor, nos alcança os meus irmãos, assim como o Senhor me alcançou através dessa palavra. Espírito Santo de Deus, esteja conosco nesse ambiente. Toma esse ambiente, ainda que virtual. Toma o lugar onde cada pessoa que vai escutar, que está escutando, toma o ambiente e a mente dessa pessoa, Pai. Que possamos entender as tuas palavras, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler hoje em Marcos 14, a partir do 32. É um livro, não tem coincidências, né? Nós cremos que não existem coincidências quando estamos no centro da vontade de Deus. E a gente vem lendo Marcos e, coincidentemente, essa passagem acabou sendo a passagem da Páscoa, né? E o Senhor falou muito claramente ao meu coração. Vamos ler um pouquinho esse texto para que a gente possa entender o que Deus tem para nós hoje. E eles foram a um lugar chamado Getsemane, ou Getsemane, não sei pronunciar, né? É certinho. E ele disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu oro. E ele tomou consigo a Pedro, Tiago e João. E começou a ficar espantado e profundamente abatido. E ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse daquela hora. E ele disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E ele, voltando, encontrou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Aqui, nessa passagem, mostra, tanto em Lucas quanto em Marcos, Lucas ele vai mais a fundo, né? Que fala que as gotas de suor de Jesus nesse momento elas se tornaram em sangue. Extrema era a agonia que Jesus estava aqui nesse ambiente. E aqui começa, né, o martírio dele, começa, dá o início à traição, à crucificação, o julgamento, né? E o que me chamou muita atenção lendo esses versículos, não só aqui em Marcos, mas é o silêncio de Deus. O silêncio de Deus nesse momento em que Jesus, ele necessitava tanto
né, de ouvir Deus. E Deus, ele se cala. Ali em Lucas ainda fala que um anjo vem para consolar ele, mas ele entende que aquele anjo veio para consolar e não para livrar ele, né, desse momento. Então, a angústia dele continua, o martírio dele, sabe, é o sofrimento extremo. E algumas pessoas falam assim, ele estava sofrendo porque ele já sabia o que ele viria a passar, porque ele já sabia da crucificação. Sim, talvez seja por tudo isso mesmo. Mas o objetivo central que Jesus estava ali sentindo era o sofrimento do pecado. Ele estava carregando sobre ele todo o pecado da humanidade. Estava sobre ele, sobre o corpo dele, o pecado da humanidade que afastava, consequentemente, ele do Pai. Né? Então a gente vê um Deus que não se relaciona nesse momento com Jesus. Um Deus que se afastou de Jesus por conta do pecado da humanidade. E essa era a agonia de Jesus. Era estar longe do Pai. E o que o Espírito Santo fala para mim, né? Falou para mim há alguns instantes atrás. Quantas vezes já não nos dói mais o pecado, né? Eu não sei se você que me ouve agora já anda nos caminhos do Senhor, se você está começando, se você nunca sentiu a presença de Deus. Mas o fato é que quando estamos tentando fazer a vontade de Deus, quando estamos com comunhão com Ele, quando a gente desliza, comete algum erro, o Espírito Santo vem nos constrangendo com uma dor tão forte, com uma tristeza de alma, nós não conseguimos errar em paz, pecar em paz, nós não conseguimos. Porque o constrangimento do Espírito Santo é tão grande na nossa vida, né? Ele vem, no meu caso, é como se fosse uma tristeza, como se alguém tivesse morrido. E eu sinto isso na minha alma, quando eu vacilo com Deus. E quantas vezes já não estamos mais sentindo essa dor na alma? O pecado já não nos é triste, o pecado a gente se acostuma com ele, né? Aquilo que nos afasta do Senhor se torna algo da nossa rotina e tá tudo bem, porque afinal de contas estamos no século atual e nada a ver, né? Como o povo diz, nada a ver isso, nada a ver aquilo. E as coisas vão nos afastando de Deus e a gente não consegue mais ter essa tristeza por estar afastado da presença do Pai. Mas hoje eu quero te fazer lembrar, te fazer pensar nessas coisas. Será que você se acostumou com certas atitudes, com certas coisas na sua vida que você já não se sente constrangido? Que você está tudo bem o Pai não falar com você? Jesus aqui, ele estava cumprindo um propósito e momentaneamente ele sabia que o Pai iria ficar afastado dele. Momentaneamente ele sabia que ele já não teria mais a comunhão com o Pai. E isso doeu no fundo da alma dele, carregar o pecado da humanidade, se fazer maldição por causa do amor, né, que ele tem pela humanidade. E por alguns instantes, ele carregando o peso do pecado, o peso das nossas transgressões, ele sentiu o afastamento do Pai. E quantas vezes quando o Espírito Santo falou isso para mim, Mayara, quantas vezes você já não fica mais triste por coisas que antes você ficava? Quantas vezes o Espírito Santo já não tem mais a liberdade no nosso coração de falar, olha, isso aí me afasta de você, para com isso. Às vezes o nosso dia a dia engessa o Espírito Santo de forma que ele não tem liberdade para falar com a gente. Aqui Jesus, ele se fez maldição, ele entendeu a dor da ausência de Deus, a dor que ele estava sentindo. Sim, também era pela dor física, também era por saber que os seus amigos iriam se afastar, iriam abandoná-lo. Sim, também era. Mas a dor maior de Jesus era o peso do pecado de toda a humanidade que estava sobre as costas dele. E esse pecado afastaria momentaneamente ele do Pai. Hoje, Deus nos constrange com essa devocional, com essa palavra.
ele nos constrange, nos fazendo lembrar de quando lá no início, ou se você está no início da caminhada, aproveite esse temor do Senhor, porque muitas vezes nós vivemos como se o Espírito Santo fosse alguém que a gente só precisasse dele nas horas de angústia. Espírito Santo cura, Espírito Santo liberta, Espírito Santo ministra. Tá, mas e no nosso dia a dia? As nossas pequenas transgressões, o Espírito Santo tem tido liberdade para te trazer a tristeza do pecado no seu coração? Para que você sinta o peso. Sabe por que a palavra fala que o Espírito Santo se entristece? Ele se entristece. Então, às vezes, a nossa tristeza não é física. A nossa dor não é física. A nossa tristeza, muitas das vezes, é espiritual, porque é a tristeza do Espírito Santo. Às vezes, você maltratou alguém, você falou algo que não deveria, você mentiu, às vezes, você fez uma fofoca, coisas tão pequenas, né, que passam desapercebidos, e aí vem aquela tristeza, aquele constrangimento. É o Espírito Santo te fazendo entender que aquilo vai te afastar de Deus. O Senhor Jesus, ele precisou carregar todo o pecado de uma humanidade. Se fez maldição para que nós tivéssemos acesso livre ao Pai. Aproveite isso. Faça uso disso, faça uso desse sacrifício na sua vida. E não menospreze as tristezas que o Espírito Santo traz no seu coração. Porque às vezes é essa tristeza que vai te fazer ter comunhão com o Pai. É você entender, poxa vida, eu menti, não deveria ter mentido. Poxa vida, eu fiz fofoca, não deveria ter feito. Poxa, eu maltratei aquela pessoa porque eu estava com raiva, eu não deveria ter maltratado. Entenda o silêncio de Deus como disciplina, sabe? Não disciplina de te corrigir, mas disciplina de te fazer entender que nem sempre ele vai te mandar um profeta, ele vai mandar raio, fogo, trovão dos céus para falar as coisas com você, mas ele vai vir te instruindo às vezes com tristeza mesmo no coração, que foi o caso aqui de Jesus. Ele estava carregando o peso dos pecados da humanidade e ele sentiu o peso de estar afastado de Deus. Deus não precisou falar uma palavra com ele. Quantas vezes é assim com a gente, né? Parece que Deus se cala, parece que Deus não fala com a gente. Outra coisa que o Espírito Santo falou comigo, eu já estava até esquecendo de falar com vocês. Nessa passagem, Deus falou muito comigo. Muitas vezes ele não fala. Ele não falou com Jesus aqui. Em Lucas, fala que ele enviou um anjo, mas Deus mesmo não falou com Jesus. E você vê que aqui Jesus, olha como que ele começa a oração dele, aqui no Marcos 14:36. Ele fala assim: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Ele chama ele de Abba, Pai, papai, paizinho. Ou seja, mesmo Deus não falando com Jesus, ele sabia quem Deus era para ele. E isso bastou para ele. Nesse momento aqui de profunda tristeza, de profunda agonia, onde o seu corpo, ele, expeliu gotas de sangue, extrema era a agonia de Jesus, ele ainda disse, Abba, Pai. Ou seja, não importa o teu silêncio, eu sei quem você é para mim, eu sei quem eu sou em ti. Porque lá no início do ministério de Jesus, no batismo, Deus, ele numa forma de expressar o seu amor, ele fala assim, este é o meu filho amado. Foi a primeira palavra de Deus para Jesus carnalmente, né? Vamos entender aqui Jesus homem. Foi a primeira palavra de Deus. Este é o meu filho amado, a quem me comprazo, a quem eu tenho prazer, em quem eu me deleito o meu prazer. Este é o meu filho. E aí Jesus, no seu momento de extrema agonia, de extrema tristeza, ele lembra quem ele é e quem Deus é. Abba, Pai. Deus
Não importa se você não está falando comigo fisicamente, se eu não estou conseguindo ouvir a tua voz notoriamente, não importa. Você é meu Pai, Abba Pai. Não importa se você não está enviando profetas, se você não está enviando raios, trovões, não importa. Eu sei quem eu sou em ti, quem você é para mim, Abba Pai. Gente, não permita que o silêncio de Deus te paralise, sabe por quê? Aqui eu vejo um Jesus extremamente angustiado, extremamente triste, mas passado mais adiante, eu vejo um Jesus que sai dessa extrema agonia para uma fortaleza impenetrável, porque ele foi levado às cortes, ele foi levado a julgamento, ele foi levado à crucificação, mas ele não demonstrou tristeza. Ele não demonstrou agonia. O único momento em que ele demonstrou agonia e tristeza foi aqui. Depois disso aqui, ele entendeu o propósito, ou seja, ele já tinha entendido, né? Ele só estava ali em agonia pelo peso do pecado, pelo afastamento de Jesus por causa do pecado. E ele entende que isso aqui, né, é o cálice que ele tem que tomar e ele sai daqui forte. Às vezes você está passando por momentos de silêncio, onde Deus não está falando com você, onde ele vai até enviar anjos para te consolar, mas a voz dele mesmo você não está ouvindo. Entende que esse momento não é para te paralisar. Parece clichê, mas é a verdade. Pela vida de Jesus, né? Eu entendo que essa é a verdade pelo que está escrito aqui. Não é para te paralisar, é para te fortalecer. Jesus saiu daqui, desse momento, fortalecido, mesmo passando pelo pior momento da sua vida. Esse momento aqui, ele é crucial, ele é essencial, a gente não perder a nossa identidade, a gente saber quem Deus é para nós na nossa vida. E mais do que tudo, entender que o pecado nos afasta de Deus. Porque o que estava afastando Deus de Jesus aqui era o pecado da humanidade. O que limitava Deus de falar com Jesus aqui era todo o pecado que ele estava carregando nele mesmo. Entenda, o pecado te afasta. Foi as lições que eu tirei desse texto hoje, onde eu estava meditando muito e o Espírito Santo falou comigo que era para falar isso nessa live. O pecado nos afasta de Deus. Você tem ficado triste com os seus pequenos pecados? O Espírito Santo tem tido liberdade para mover o seu coração em tristeza por causa das suas más atitudes? Você tem se entristecido com as suas más atitudes? Então isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal. O Espírito Santo, ele tem liberdade no seu coração. O pecado fere. O pecado fere a santidade de Deus. E Deus não se relaciona com quem não consegue se manter santo. Entenda, nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos e jamais teremos, né, em nós, nesse corpo de carne corrompido, a santidade de Deus. Mas nós precisamos estar em busca dessa santidade, ok? Espero que isso tenha ficado muito bem entendido. Segundo, o silêncio de Deus, ele de forma alguma é para te punir. O silêncio de Deus é no silêncio onde nós precisamos ter a nossa identidade muito bem firmada, para passar por esse momento de silêncio com extrema certeza de que nada pode nos parar. Jesus, ele enfrentou a morte de cruz. Ele enfrentou tudo que daqui por diante ele enfrentou, porque ele sabia quem ele era em Deus. Amém? Até aqui foi o que o Senhor nos deu. Eu fico muito grata pela presença do Espírito Santo nesse momento, que nós venhamos entender o silêncio de Deus. O silêncio de Deus, ele marca as nossas vidas, mas ele marca a nossa vida de uma forma boa, porque é no silêncio onde nós entendemos quem nós somos em Deus. Eu falei isso hoje de manhã, né? A gente tem devocional e foi sobre esse texto. Foi exatamente esse texto, o Senhor não mudou o texto.
É essa a palavra para hoje. Eu falei isso hoje. Se você não tem uma palavra nova de Deus, fica naquele já deu para você. Qual que era a palavra que Jesus tinha de Deus? Este é o meu filho amado, de quem eu me comprazo. Jesus já tinha essa palavra, ele permaneceu nessa palavra. Foi a última instrução? Se agarra a essa última instrução. Deus não está falando nada sobre isso, então continua na última instrução e não sai da rota. Não sai, não inventa moda, não inventa nada, continua na mesma instrução, mesmo que seja no momento de dor e sofrimento. O Senhor não tá me vendo, Deus, o Senhor não tá vendo as minhas lágrimas, o meu sangue, o meu suor virando sangue, o Senhor não tá vendo, Deus. Sim, o Senhor está vendo, mas ele ainda assim está em silêncio. Então permanece, continua na última instrução. Amém? Senhor, aqui foi ministrado, Pai, aquilo que o Senhor tocou no meu coração para que fosse falado. Pai, como é difícil passarmos pelo momento de silêncio. Às vezes temos fé para mover montanhas. Quando o Senhor está falando conosco, temos plena certeza de que precisamos fazer, de que precisamos falar, de que precisamos ir. Mas é quando o Senhor se cala que isso se torna praticamente impossível. Oh Deus, o teu silêncio limita às vezes o nosso entendimento. Nós nos sentimos amarrados, paralisados pelo teu silêncio. Mas eu entendo e compreendo com Jesus que o teu silêncio não pode me paralisar. O teu silêncio não pode roubar de mim quem eu sou em ti. O teu silêncio não pode roubar a tua paternidade sobre a minha vida. Abba, Pai. Oh, Espírito Santo, nos fortalece, nos ajuda a permanecer nas instruções que o Senhor tem para as nossas vidas. Mesmo em dor, em agonia, Abba, Pai. Eu sei quem o Senhor é. Eu sei quem eu sou em ti. Só nos ajuda a permanecer vigilantes. Nos ajuda a permanecer em oração, a não desanimar. E com certeza sairemos desse lugar fortalecidos, ainda que estamos passando pelo nosso pior momento, como foi o caso de Jesus. Deus, abençoa o nosso dia, que nós possamos ter um dia na tua presença, regado pela tua presença, em nome de Jesus. Amém. Espero que essa palavra tenha entrado no seu coração, assim como entrou no meu. Abba, Pai. Você é filho, filha amada. Não deixe que as situações externas te roubem isso. Não deixe que o sofrimento extremo te roube quem você é para Deus. Amém? Que você diga hoje, para todo mundo ouvir: Abba, Pai, eu espero em ti. Abba, Pai, eu sei quem eu sou. Amém? Te espero aqui amanhã para mais uma devocional, 12:30. Amém. Um beijo para vocês, gente. Tchau, tchau.